Daphne, como que, mudando de assunto, até para eu fazer uma ponte com o nosso primeiro vídeo do projeto, como que a Alemanha tem visto toda essa questão do Brexit, os alemães, assim, em geral, qual que é a sua sensação com quem você conversa e até com as notícias locais? Os alemães, eles são muito pró-europeus, né? A parte dos neonazistas, né? A parte dos neofascistas e da AfD, que infelizmente hoje está no poder. Mas, no geral, os alemães, eles são muito pró-Europa, né? Muito pró-Europa. E eles, dentro dos meios acadêmicos, a ideia é de que foi uma campanha de desinformação para enfraquecer a União Europeia. E fora do meio acadêmico, né, nas ruas, nos tabloides, a conversa é de que as pessoas não sabem o que elas estão fazendo, que é um novo nacionalismo / fascismo emergindo. E é muito estranho, é muito bizarro, porque essa posição, né, 3 anos atrás eu voltei para sair e agora 3 anos depois eu ainda quero sair, você encontra não em pessoas, você imaginaria pessoas na faixa dos 40, 50, 60 anos. Eu já conheci pessoas de 25 anos que têm essa posição, que é uma coisa que eu sempre comparo com a ascensão do Bolsonaro no Brasil, que você tem pessoas de 18, 19, 20 anos que votaram para o Bolsonaro por conta do que ele prometeu. E se elas foram vítimas ou não de campanhas de desinformação, eu acho que hoje a gente já sabe, né? O que aconteceu. Né? Mas uma coisa que eu vejo diferente é que dentro dessa questão, por exemplo, os britânicos eles estão na União Europeia inteira. Então, eles agora estão passando vamos dizer assim, pelos incômodos de um imigrante, né? Eles vão ter que ir no departamento de estrangeiros, se registrar, fazer uma carteira de motorista nova, pegar um visto no passaporte, essas coisas todas. As pessoas que já estão, a Alemanha liberou uma diretiva que pessoas que estão na Alemanha há mais de 3 anos seriam considerados residentes, o que é muito bom, porque para um brasileiro ser considerado residente aqui no mínimo 6 anos. E dependendo também da sua condição, né, do seu visto, o que você faz, se você fala a língua e tudo mais. E mesmo dentro dessas pessoas que estão aqui, ainda existem pessoas que confirmam, a Grã-Bretanha está certa de sair, mas eu não vou embora, eu vou continuar na Alemanha, porque aqui é melhor, mas eu quero que eles saiam. E também houve muita conversa e muita disparidade na questão de como que essa saída vai ser, né? Porque realmente as pessoas acharam que eles iam simplesmente sair da União Europeia, mas que os benefícios iam continuar. E aí eu acho que a ficha caiu quando eles perceberam que não, é sair mesmo, quando a comissão sentou à mesa e falou, vocês vão sair de tudo, vocês estão perdendo todos os status. Né? E aí começou essa questão dentro essa tensão, né? Agora, com a nova votação para primeiro-ministro, né, para o parlamento, ainda não houve comentários sobre a questão do Boris Johnson se candidatar. A Merkel deu uma entrevista, se não me engano, 2 meses atrás, onde ela foi perguntada, foi um evento, uma reunião preparatória do G20, que eu participei, e ela foi perguntada, ela teria um encontro com a Theresa May 2 dias depois, e ela foi perguntada o que ela traria para a Theresa May nesse encontro derradeiro. E ela falou, bom, eu não posso botar mais nada na mesa, as diretrizes, nós como União Europeia, nós já colocamos para ela o que tem que ser feito. Mas eu também não posso obrigar um país a fazer o que tem que ser feito.
a decisão da Grã-Bretanha é uma decisão soberana e que ela leve essa decisão a cabo. Então, eu acredito que desde 2016, depois do susto, né, de que o voto para a saída ganhou, as pessoas começaram a realmente agir. Ah, tá, essa foi a sua decisão, então agora nós vamos trabalhar em cima dela. Não é a que nós queremos, mas nós respeitamos a sua democracia. E aí é mais ou menos isso que a gente vê também até hoje, assim, nas ruas e tudo mais. Daphne, eu não sei se você está bem a par da Lei de Proteção de Dados no Brasil, que é mais nova que a europeia, e o que você vê? Você acha que você comentou um pouco antes que, de certa forma, as empresas, principalmente as de inovação, se sentem um pouco presas quando têm que desenvolver os seus projetos em razão dessa lei. Você acha que o mesmo pode acontecer no Brasil? Eu acho que não. Eu acho que antes da gente chegar na Lei de Proteção de Dados Pessoais no Brasil, nós já tínhamos algumas legislações para proteção, que fosse de crédito, de propriedade industrial e tudo mais. Eu acho que aqui na Alemanha, como os alemães têm esse problema de serem aversos à tecnologia, eles também são muito produtivos, mas uma diferença cultural é que eles também demoram a se adaptar a essas mudanças. E eu acho que é isso que também corrobora com o fato deles não aceitarem muito bem a tecnologia. Quando a Lei de Proteção de Dados europeia, um ano atrás, entrou em vigor, hoje, né, fazendo um retrospecto, ela facilitou muito a vida da proteção de dados assim do indivíduo, né, da pessoa natural, mas as pequenas e médias empresas, que constituem quase 80% das empresas alemãs, né, a Mittelstand, elas se sentem acuadas para fazer alguma coisa, para desenvolver. E isso tem sido uma reclamação que elas levaram, inclusive, para o oficial de proteção de dados e copyright alemão, que, ao contrário da ministra de digitalização, aqui na Alemanha nós temos um departamento de digitalização como ministra de Estado. Ela é uma política, né? Ela veio da área política, e o oficial de proteção de dados, ele é um técnico do governo, ele é um servidor público. Essas empresas levaram essas informações para eles. Olha, a gente não está conseguindo inovar porque essa lei não deixa a gente fazer nada. Foi basicamente essa reclamação. E a questão é que não é que a lei não deixa eles fazerem nada novo. É só porque eles têm que se adaptar e talvez colocar mais uma informação, ou talvez colocar mais aumentar mais um item no processo deles de produção, né? Porque foi muito engraçado, né? Dia 25 de maio do ano passado, você chegou no trabalho, abriu seu e-mail, se você não tivesse um mínimo de 35, 40 e-mails de lugares que você usa seus dados falando que você tinha que ter permissão para usá-los, e você teria que dar ok em todos esses e-mails, porque senão você não poderia usar o serviço mais. Foi até interessante, porque as pessoas pararam para pensar e falaram assim, nossa, tem esse tanto de empresas usando os meus dados, eu nem sei, sabe? As pessoas acham que elas dão um dado para o Google ou para o Facebook, mas elas não entendem que atrás dessas empresas existem milhões de aplicativos, milhões de third parties usando essas informações também. E a questão das Mittelstands, elas têm medo de que qualquer coisa que elas façam, elas podem infringir essa lei nova, sendo que essa lei não afeta a inovação. Né? E foi isso que o oficial de proteção de dados passou, né, na informação deles. Né? Óbvio, né, uma lei nova é algo que a gente também tem que educar a população e educar os empresários sobre, mas eu acho que uma coisa que é mais complicada do que a lei de informação, a lei de proteção de dados, para talvez proibir ou talvez diminuir esse fluxo de inovação, seria o registro de empresas na Alemanha. Na Alemanha hoje, como todo país, nós temos um registro de empresas, né, que você tem lá os sócios e tudo mais, mas na Alemanha esse registro, você só tem que registrar o sócio para o governo
quando ele detém acima de 25% das ações. Então, abaixo desse valor, você não sabe quem está tomando conta, Entendi. né? Dessa empresa. E esse registro, ele existe, mas ele não é aberto como a base da Receita Federal, que eu coloco um CNPJ e eu sei as informações dessa pessoa. Claro. Aqui você tem que pedir essa informação para o governo, você tem que solicitar o porquê você quer essa informação. Geralmente, jornalistas conseguem essa informação, mas ela não é gratuita. Então, esse registro de companhias, ele foi também uma iniciativa da União Europeia para evitar terrorismo, porque eles consideram que existem empresas dentro da própria União Europeia que fomentam o terrorismo dentro e fora dela, e segundo, para evitar lavagem de dinheiro e corrupção. E foi uma diretiva que a União Europeia inteira teve que aplicar. A Alemanha começou a fazer isso em 2018 somente, e até hoje essa informação ela não é pública, né? O que aconteceu foi que no final, a Alemanha começou a fazer isso em 2017, a informação não é pública ainda, e um ano depois, em 2018, também um grupo de ONGs da sociedade civil, que uma delas inclusive é baseada na Grã-Bretanha, começou o trabalho lá e agora está espalhada para outros países europeus, se juntaram para fazer um registro desse de forma pública e com dados abertos. E eles também estão sofrendo muita pressão do governo, porque eles dizem que eles não podem soltar as informações de quem é dono das empresas, porque isso é uma informação pessoal. Então, se eu sou dono de uma empresa, sei lá, se eu tenho 5% da ação da Faber-Castell, por exemplo, as pessoas não podem saber, porque isso fere a minha dignidade. Essa é basicamente a desculpa. O argumento. Mas, obviamente, não é assim que funciona, né? E esse limite de 25% para você estar inscrito nesse registro de empresas, eu acho ele muito alto. Muito. Né? Porque muito. ou você tem uma pessoa que tenha 24,9% e o resto você dilui isso, ou você tem duas pessoas, ou você tem... e aí você também pode ter uma pessoa que tenha 24%, mas ela tem mais poder de voto do que os outros 75%. Eu ia falar, exatamente. Então, fica muito complicado para gerir, né? Então, eu acho que esse registro de empresas é muito mais difícil para você ter uma inovação, para você começar uma startup na Alemanha com um registro dessa maneira. Né, que é um registro que não registra muito, ele não fornece muita informação, né? A própria ministra da digitalização da Alemanha, ela já comentou várias vezes que quando ela conversa com empreendedores alemães em outros lugares, no Vale do Silício, por exemplo, eles sempre reclamam, olha, nós não tivemos matérias de empreendedorismo na Alemanha, não faz parte da nossa grade escolar ensinar a empreender. Então, não é só o fato de você ter uma legislação que fomente isso, né, que forneça o substrato para você ir para frente, mas que você ter uma cultura e você ser ensinado a arriscar. E que arriscar é bom às vezes. Riscos calculados também fazem parte, né, dos negócios. Sim. E na vida. Sim. Daphne, eu acho que a gente pode talvez concluir com você falando um pouco a respeito da sua impressão de talvez um paralelo entre trabalhar na Ásia e na Europa e no Brasil. Pontos positivos e negativos de cada um desses lugares. Bom, a gente sempre comenta que trabalhar na Ásia não é trabalhar, né? Não existe uma divisão muito clara entre trabalho e vida na Ásia. Né? Quando a gente vê, nós como ocidentais, quando nós vemos essas ideias de japoneses, por exemplo, que morrem de trabalhar, é porque literalmente eles trabalharam muito, né? E de você chegar no escritório às 7 da manhã, já ter alguém lá, e você ir embora às 8 da noite, e as pessoas ainda estão lá, o que às vezes não traduz em produtividade, né? Isso é importante deixar claro, assim. Mas eu gosto muito de trabalhar na Ásia.
porque é muito dinâmico, é muito tecnológico. Foi a melhor conexão de internet que eu tive na vida. Não só, não só em comparação à rapidez, mas ao custo dessa conexão. Uhum. Né? E, infelizmente, aqui na Alemanha, antes mesmo da nova lei de copyright europeia ser aprovada, a Alemanha já era um país que coloca muitos limites na tecnologia e também na internet. Então, hoje, dependendo de onde eu estiver, eu consigo uma conexão não tão boa quanto a conexão brasileira. Então, às vezes, ela oscila. Ela é barata, mas ela tem esses limites, não só de velocidade, mas de tráfego de dados, né? E uma coisa, também pela questão de copyright, streaming na Alemanha, até pouco tempo atrás, era considerado, vou dizer assim, que oficialmente ainda é considerado ilegal. Então, Netflix chegou na Alemanha tem pouquíssimo tempo, por exemplo. Você teria que assistir essas coisas por VPN, era bem complicado. Mas, por outro lado, eu gosto muito de estar no centro da Europa, né? A Alemanha, como centro da Europa, a gente tem acesso a praticamente todos os países e a todas as impressões e culturas desses outros países, né? Uhum. E eu sempre considero que a União Europeia ela é o que ela é hoje pela Alemanha e pela França. E eu tenho uma proximidade com esses dois países muito grande no meu trabalho, com os meus amigos e tudo mais. No Brasil, eu acho que, obviamente, o Brasil é minha casa, né? A gente costuma dizer que morar fora é ruim, mas é bom. Morar no Brasil é bom, mas é ruim. E foi aí que eu comecei a minha carreira, é daí que eu comecei a minha base. E eu tenho essa ideia de que tudo que eu faço, independente de onde eu estiver, é para desenvolver, é para levar alguma coisa de bom para outros lugares. Eu poderia, por exemplo, estar fazendo esse trabalho que eu faço hoje, né, de comparação de governo aberto da Alemanha com outro país, por exemplo, mas eu escolhi o Brasil porque não só por ser o meu país, mas por ser algo que a gente fez bem, sabe? Existem vários outros exemplos dessa maneira que nós temos obrigação de levar esses exemplos para fora e falar, olha, é muito complicado para um país desenvolvido aceitar que outro país, latino-americano, africano, asiático, faça alguma coisa melhor que a dele. Mas a partir do momento que você consegue essa confiança e você consegue mostrar, olha, foi feito dessa maneira, numa condição muito mais adversa, com menos recursos e deu certo. Então você vai conseguir fazer também. E é por isso que eu trabalho nesse ponto. Então acho que é sempre importante para mim ter essa conexão com o Brasil para conseguir desenvolver esses eventos aqui. E também para, lógico, quando a pesquisa estiver terminada, a gente tiver os resultados finais, eu também levar isso para o Brasil e mostrar, olha, gente, aqui nós somos reconhecidos por conta disso. E lá eles ainda estão tendo problema com tal coisa. Que bacana, isso aí. E reconhecer, né, os erros, acertos e aprender a aprender com os outros. Claro, claro. Daphne, agora vamos para o momento emotivo da nossa conversa. Porque eu tenho certeza que você não só trabalha, mas se diverte por aí, né? Sim, a gente tenta. Você tem alguma música preferida alemã? Ou só sente saudade das músicas? Eu ia dizer que qualquer música do Rammstein serve, mas eles não cantam só em alemão, né? Então, existe um cantor, ele é meio pop, que ele chama Bolse. E ele tem uma música super bonitinha sobre um dia que ele vai no interior da cidade, no interior da Alemanha, visitar os pais dele. E essa musiquinha chama Frankfurt Oder. Porque aqui na Alemanha existem duas Frankfurt. Existe a Frankfurt, que todo mundo conhece, e no Meno, em Hesse, e existe Frankfurt Oder, que é aqui pertinho de Berlim,
uma hora e meia de Berlim, quase divisa com a Polônia. Então, aí o nome da música é Frankfurt Oder. É bem bonitinha, é uma música folk. É bem interessante. Então depois me manda o link que a gente compartilha. Daphne, muito obrigada. Você quer concluir com algum pensamento, alguma ideia? Alguma coisa que eu não tenha falado que você acha importante adicionar? Bom, eu primeiro agradeço novamente a oportunidade. Gostei muito, foi um bate-papo super legal. A gente poderia falar muito mais sobre muito mais coisas. Mas aqui eu só queria deixar assim bem claro que esse trabalho que eu estou fazendo agora de comparação, né, Brasil-Alemanha, é um dos vários trabalhos que me mostram que nós temos, quando a gente vem de um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, a gente tem a ideia de que tudo que vem de fora é melhor. E que a gente tem que se mirar em outros países, porque eles têm os exemplos para nos darem. Só que nós vamos fazer simplesmente pegar esse exemplo e aplicar sem fazer uma contextualização, sem entender por que aquela situação se repete e tudo mais. Esse trabalho que eu estou fazendo agora me mostra que a gente estava muito no caminho certo, desde 2011 até 2016, 2017, por exemplo, com dados abertos e governo aberto. A gente estava muito no caminho certo. Vários outros países da parceria estavam nos tendo como espelho, não só países europeus, mas os países estavam entrando na parceria também. Então, assim, eu sinto que a gente pode resgatar isso. E quando se trata de transparência e anticorrupção, ações voltadas para isso, não é simplesmente algo que a gente tem que esperar, né? Que o governo tem que fazer e a gente tem que falar, tá, beleza, a gente vai esperar. Depende da gente também. Depende de uma mudança de comportamento que vem da pessoa, né? Que vem do cidadão. Sim. Aqui na Alemanha eu vejo que é isso que eles têm, sabe? O cidadão força o governo a fazer alguma coisa, né? E o governo tem essa resistência, óbvio, por diversos motivos. Principalmente pelo fato de que eles consideram que liberar um dado é expor o que eles estão fazendo. E se não estiver sendo feito 100%, eu não vou arrumar. Eles são meio pessimistas. Eles vão falar assim, nossa, eu não fiz 98% certo, eu fiz 100% errado. Entendi. E aí eles se sentem envergonhados, é mais por conta disso. Uhum. No Brasil é o contrário, a gente fica esperando o governo fazer alguma coisa, sendo que às vezes a gente está dando uma pequena corrupção ali que você fala, isso não é nada, sabe? Mas começa assim. Então, acho que é esse o recado que eu quero deixar, assim. Nós temos muito a ensinar para todos esses países em relação a leis de compliance, a leis de anticorrupção, a transparência, mas como indivíduos, como cidadãos, a gente já tem que também fazer a lição de casa. Façamos. Daphne, muito obrigada, viu? E certamente a gente vai ter outros encontros em breve. Não, com certeza. Estamos aqui à disposição. Obrigada, um beijo. Até. Tchau. Nichts ist besser als mit dir zu überwintern. Manche fliegen in den Süden, um sich warm zu halten. Doch wir haben keine Kohle und du Angst vorm Fliegen. Wir besuchen deine Eltern